Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem pensa o mercado financeiro brasileiro, quem faz esse mercado acontecer, sempre trazendo grandes nomes, pessoas especialistas, grandes gestores, enfim, essas pessoas que estão colocando seus tijolinhos no mercado de capitais brasileiros. E para falar hoje com vocês, nós temos aqui a participação do Fábio de Paula, sócio fundador da Indicator Capital. Vamos falar hoje mais um pouquinho sobre Venture Capital, vamos falar um pouco sobre pontes no investimento internacional entre as companhias, enfim, vamos extrair um pouco dessa mente do Fábio. Fábio, prazer recebê-lo aqui no Você com o Dinheiro de hoje. Prazer meu, Felipe, muito obrigado aí pelo convite, de estar falando aqui com vocês, com a BMC e com a tua audiência. Muito bem, Fábio, eu queria começar de um ponto que eu sei que você pode contribuir muito e que é um ponto de muita relevância. Quando eu estava lá na minha primeira passagem pela FE, na graduação ainda, a gente falava muito sobre o começo do IoT e das limitações que a gente tinha na época. E aí falava-se que quando fosse implantado o IPv6, a gente destravaria o IoT. Depois seria quando fosse implantado o 5G. E hoje é quando a gente conseguir ter servidores que comportem o tráfego em nuvem. Mas parece que esse projeto sempre depende de um próximo passo e nunca vira realidade. Hoje o IoT é realidade? Hoje o IoT já é realidade, né? Eu diria até que o IoT já está virando uma palavra um pouco já batida, a gente já está migrando para novas palavras, né? O IoT, na verdade, ele nasceu ali do que a gente chamava de sistemas embarcados antes, que era, na verdade, o conteúdo digital integrado dentro de outros componentes que não o computador ou o celular. Então você tinha celular, você tinha computador e você tinha os sistemas embarcados, que virou a internet das coisas, que virou, né, outras coisas que você conecta na internet, que consegue coletar dado, conectar na nuvem e passar esses dados, né, via internet para você poder processar de forma inteligente. Então, e o IoT, as pessoas então acabam também associando muito ao hardware, ao equipamento, ao device, né, e tem todo o device sendo conectado em todo lugar, né? Então a internet das coisas, a internet de todas as coisas, todas as pessoas estão conectadas, estamos conectando todas as coisas, coletando dados, jogando para a nuvem, processando de forma inteligente. Tem vários gargalos nessa cadeia, né? E esses gargalos muitos não existem mais, mas aparecem outros, né? A gente está no momento, assim, o IoT já aconteceu, a gente aplica IoT, né, desde os sistemas embarcados e tudo que tem sido feito de IoT nos últimos 10, 15 anos, hoje em dia você tem muita coisa já conectada, processando de forma inteligente e trazendo muitas eficiências na indústria, no varejo, né, no estúdio, nas cidades inteligentes, né, e isso continua cada vez mais rápido, né, essa adoção cada vez mais rápida. E agora, com o advento da inteligência artificial generativa, esse dado em tempo real coletado por máquina, né, e é um dado real, ele é muito importante como input justamente para todos os sistemas de inteligência que a própria inteligência artificial consegue processar e trazer também muita eficiência em todas as áreas. Então, assim, o IoT, ele já é uma realidade, ele já está em todos os lugares, já faz parte da nossa vida, quer seja nos wearables, no carro, na casa das pessoas. Mas, assim, isso é só o começo. A curva está acelerando e vai acelerar bastante. Então, tem muita coisa para acontecer. E lá na Indicator, vocês têm... essa tese é uma das principais de vocês, né? Onde, neste momento, vocês estão olhando essas curvas de adoção e geração de valor para a sociedade, justamente para capturar essa curva também de valuation das companhias? A gente tem o fundo atual da gestora, que é o nosso fundo 2, ele é um fundo focado dentro do escopo do Plano Nacional de IoT e de Conectividade, né? Esse Plano Nacional foi um plano que foi criado há quase 10 anos atrás, né? Praticamente ele foi no período de 2014 a 2017,
né? Assim como na época das privatizações das telecomunicações no Brasil, foi criado um plano diretor das privatizações das telecomunicações, que a McKinsey fez todo um estudo e depois aquilo foi sendo implementado aos poucos, um plano de longo prazo. Esse plano nacional de IoT e conectividade, ele foi criado com o mesmo intuito, né, de você conseguir acelerar a adoção de tecnologias em áreas estratégicas para o país. Então foi sponsorado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, foi contratado o CPQD e a McKinsey de novo para fazer um estudo profundo disso, né? O estudo ali saiu, acho que foram 19 relatórios, né, de mercado, de estudo de mercado, de tecnologias, de adoção, como é que esses mercados, né, como essas tecnologias poderiam impactar e o país ter benefício de aceleração de determinadas tecnologias em determinados setores, né? Um dos componentes desse plano foi a criação de um fundo de venture capital para ajudar a investir nessas novas tecnologias, né? Então, ele foi inicialmente ancorado pela Qualcomm Ventures e pelo BNDES, numa parceria público-privada, houve um processo de edital, e a gente já era uma casa gestora, nosso Fundo 1 era um fundo focado em transformação digital, né? A gente já fazia, né, a tese principal da casa já era, né, a digitalização das coisas e como é que esse processo, né, de digitalização ele acaba trazendo uma reação em cadeia de você realmente digitalizar. Tem a curva da decepção, que é aquelas novas tecnologias que não funcionam direito, né, mas que depois elas funcionam muito melhor do que as tecnologias anteriores, né, porque vem a disrupção, né, vira bit e byte, quer dizer, tudo que é digitalizado fica muito mais fácil de você, depois de, que a gente fala da demonetização, você digitalizou, você vira 0 e 1, então na verdade você consegue trafegar aquilo para qualquer lugar do mundo, e isso aconteceu com tudo, né? Aconteceu com, por exemplo, a câmera digital. No início as câmeras digitais eram muito piores do que as câmeras analógicas, mas depois elas acabaram trazendo tantas facilidades, e o celular, e a voz, o vídeo, a comunicação, tudo foi digitalizado e acabou ficando muito mais eficiente, fácil de você ter trabalhado. Hoje a gente faz videoconferência com o outro lado do mundo praticamente de graça. Basta ter uma conexão de internet, você faz uma videoconferência. E no passado isso era ficção científica, né? A gente via nos filmes de ficção científica, nos Jetsons, né? A videoconferência do cara falando para o outro lado do mundo, né? E isso já é realidade hoje, né? Então a tese do fundo e da gestora está muito focada nessa questão da transformação digital, né? O Fundo 2 nasceu do Plano Nacional de IoT, dentro desse escopo, dessa iniciativa, né, e desse edital da parceria público-privada ali do BNDES e da Qualcomm Ventures, e aí a gente trouxe outros, né, players importantes da indústria, tanto internacional quanto players nacionais, para aderirem a esse fundo. Então a gente trouxe Motorola, Lenovo, Telefônica, Banco do Brasil, as agências também entraram, Sebrae, Fapesp. Então a gente tem assim uma combinação de instituições, tanto de agentes nacionais quanto de multinacionais, né, da tecnologia e do mercado, apoiando a criação desse fundo, que é o fundo atual que a gente faz os investimentos. Então o foco desse fundo é investir dentro do escopo do Plano Nacional de IoT e Conectividade, e na sequência do Fundo 1, o que a gente investe é em tudo, né? A tese principal é Smarter than Connected. Estamos conectando todas as coisas, ajudando a acelerar isso em indústrias, em segmentos que são mais estratégicos, né? Então o plano ele também dá um direcionamento de, nossa, tem muita coisa que a gente pode fazer em agricultura, né? Em agritech. E é o DNA do país, e o país pode ser muito avançado nisso e pode pegar essas tecnologias, inclusive ser relevante internacionalmente pelo nosso DNA. Então é um setor estratégico que a gente está fazendo isso. Smart Cities, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para ser conectada, então também é um setor estratégico. Smart Cities, saúde digital, indústria 4.0, agricultura são os setores que a gente considera mais estratégicos, que a gente olha mais profundamente, que aí foi a tua pergunta, né? Resposta longa, mas esses são os setores que a gente olha com mais carinho, com mais profundidade, mas o IoT e esse conceito do Smart and Connect, ele vale para todos os setores, né? Setor financeiro, setor do varejo, governo, enfim, todos os setores se beneficiam da digitalização e das tecnologias e da inovação. Então, hoje em dia não tem setor, não tem empresa
que a discussão de como é que você vai utilizar a tecnologia para ganhar eficiência e ser mais competitivo, não tem. Se você não faz isso, se essa discussão não está no conselho da sua empresa, você muito rapidamente vai ser deslocado pelos seus concorrentes, porque não tem por que não usar as ferramentas que trazem, né, mais eficiência e mais produtividade para o seu negócio. Você comentou que a resposta foi longa, mas o espaço aqui é exatamente para isso. Criamos o programa para dar essa profundidade nos temas. Então, me permita apertar um pouquinho mais a profundidade. Vamos apertando, vamos aprofundando. Me conta um pouco, você comentou das teses de Agritech, Smart Cities e para a saúde também. Você consegue contar um pouquinho de empresas que vocês já estão olhando para o portfólio, testes que vocês estão namorando mais de perto, algumas dessas soluções que aparecem no portfólio para já começar a usar esses dados, essas tecnologias nesses setores prioritários? Não, tem vários exemplos, né? O fundo hoje, esse fundo 2, né? No fundo 1 a gente fez 15 investimentos, fizemos 4 saídas, né, desinvestimentos, as empresas acabaram sendo compradas por empresas maiores, listadas em bolsa, e no fundo 2 agora, a ideia é a gente fazer em torno de 25 investimentos, né, e já fizemos 12, estamos meio que no meio do caminho, e tem muito exemplo. E para você fazer 12 investimentos, provavelmente você olhou, para cada investimento que você faz, você olhou pelo menos 100 empresas ali naquela área, né, então a gente tem no nosso Deal Flow, né, no nosso sistema de acompanhamento aí de análise das empresas, a gente tem mais de 1.000 empresas cadastradas especificamente, né, relacionadas a essa tese, né, de Smarter Than Connected, e dessas análises que é corrente, né, que é contínuo, toda quarta-feira a gente tem comitê e está revendo as empresas, inclusive hoje a gente tem uma sessão dessa também. A gente selecionou 12 e fez 12 investimentos, né? E estamos olhando várias outras coisas e acompanhando, né? Muitas dessas empresas estão todas na nossa base de dados e a gente acompanha como é que elas evoluem. Então exemplo tem bastante. Conta né? uns aí pra gente. Não precisa entregar completamente a estratégia de ganhar dinheiro para, né? A gente não. Não, mas conta aí pra gente. A estratégia é essa mesma. A estratégia é ter, que nem você falou, a profundidade, né? Hoje o nosso diferencial realmente é ter essa profundidade, porque a gente faz isso há muito tempo. Né? De você investir em tecnologias que você entende, né? Quais são as tecnologias que se destacam e tem potencial de acelerar a adoção delas e trazendo, né, altos ganhos de produtividade para onde elas estão sendo aplicadas. Né? Então, isso acaba se refletindo nesses vários setores. Né? Eu posso citar assim, os nossos últimos investimentos. Agora, no primeiro trimestre do ano, até a gente foi premiado, né? Assim, foi destacado que a gente foi o Venture Capital que mais investiu em inteligência artificial, porque a gente anunciou 3 investimentos, né? Que são investimentos nesse conceito de inteligente conectado, né? Dentro do contexto do IoT, mas o IoT está muito ligado à inteligência artificial. Então a gente foi a empresa que mais investiu em inteligência artificial. Agora todo mundo só quer falar de inteligência artificial, né? Então assim, a gente teve esse destaque. Nossa, o Venture Capital que mais investiu no primeiro trimestre, investiu em 3 empresas de inteligência artificial. Uma é uma empresa de Smart Office, né, de escritório inteligente, né, de ambientes de escritório, de automação de escritório. Né, assim como a gente tem o Cidade Inteligente, na verdade o conceito de Cidade Inteligente é tudo inteligente. Né, a cidade, os escritórios, as empresas e a casa das pessoas. Né, então é casa digital, escritório digital, cidade digital. E essa é uma empresa, chama Network, ela é uma empresa que ela tem a inteligência de automação das salas, de acompanhamento das pessoas dentro do escritório, quais são as zonas mais utilizadas, menos utilizadas, para justamente otimizar, trazer benefício até para a interação humana e para essa volta, né, de pós-pandemia das pessoas para o escritório e de como utilizar os espaços de forma mais eficiente. Então é uma empresa que traz essa inteligência. Você conecta, você tem câmeras, você tem sensores, você tem gateways que trazem essa inteligência para dentro do escritório. Uma outra que está bem também assim, total no olho do furacão agora, porque é a Climate Tech, né, uma empresa de clima,
né, de tecnologia, né, de melhora de clima, que é a 1,5 grau. Ela chama 1,5 grau justamente por essa questão, né, do clima, que a gente tem que, essa preocupação, né, de acompanhar o aquecimento global. E é uma empresa que ela faz prevenção, detecção e ação, né, dispara a ação para evitar incêndios em grandes áreas produtivas. Também é uma empresa que está no Climate Tech e no Agritech, né, porque a agricultura, ela defende, então, assim, grandes plantações de cana, grandes plantações de papel e celulose, né, as florestas plantadas, as florestas nativas, o que está acontecendo no Pantanal lá agora. Então, essa empresa, ela tem câmeras super potentes que cobrem, né, 10 a 20 quilômetros de raio, e com visão computacional, né, com Computer Vision, ela consegue detectar muito mais rápido do que um satélite conseguiria, né, porque o satélite está longe, tem que estar passando, tem a latência, né, do sinal de ir e voltar. Então, por satélite você consegue detectar esses incêndios, mas demora, né? E o incêndio, assim, quando ele está no início, você apaga ele com uma pisada de pé. Então, quanto antes você detectar o incêndio, muito mais rápido, muito mais eficiente você é na prevenção daquilo se alastrar e destruir áreas enormes, né? Então, ela tem essa tecnologia de ponta, né, que é o que tem de melhor no mundo hoje. Tem poucas empresas, né, que estão nesse estágio de desenvolvimento desse processo de detectar. Tem o processo de prevenir, né, porque como você cria muita base de dados de acompanhamento daquilo que você está vendo, você também vai criando padrões. Com inteligência artificial você começa a fazer a predição, né, de áreas de maior risco. Então você faz a prevenção, você consegue fazer a detecção muito rápido, e tudo isso está conectado num sistema central, vai pelo cloud, chega super rápido, você já dispara as brigadas e você consegue atender. Então, isso é um segundo exemplo, né, aplicado para a agricultura, para a Climate Tech. E o terceiro exemplo, então, esses três investimentos mais recentes, até eles acabam cobrindo bem exatamente a sua pergunta, né? Porque tem um exemplo de Smart City, Smart Office, tem um exemplo de Agritech, Climate Tech, e tem o terceiro exemplo, que a gente investiu na Infleet, que é uma empresa também de inteligência artificial, IoT, aplicada para a indústria 4.0. Né? Então, otimização das fábricas, coletar, né, informação inteligente, processar com inteligência artificial, para você fazer otimização da eficiência da sua fábrica, da sua indústria. Então, e aí tem várias outras empresas interessantes aí também. Já dá para ver por aqui, né? Eu sou apaixonado por tecnologia e inovação. E a gente tem mais uns outros 3, 4 exemplos aí de empresas que já nasceram globais, que a tecnologia brasileira, patenteada, já com patente nos Estados Unidos, no resto do mundo, e que são soluções super interessantes de você aplicar nessas áreas aqui, né, conforme esses exemplos que eu te dei aqui. Você comentou um ponto aí que é interessantíssimo, sobre começar global. As empresas brasileiras, as chinesas, por exemplo, têm isso muito forte, mas as brasileiras proporcionalmente até mais. Por nós termos um mercado consumidor forte no Brasil, em vários aspectos, seja se você for o fornecedor B2B, pega as grandes referências de tecnologia que nós tivemos na Bolsa, né, TOTOS, a Sinqia, são empresas B2B, mas extremamente focadas no mercado global, em tampar ineficiências que as empresas globais não conseguiam atender no Brasil. E isso acaba levando uma certa, entre aspas, cilada para esse empreendedor de fazer um negócio que só funcione no Brasil e não pensar global. Como é que vocês veem esses desafios e como isso tem se rompido nas startups atuais para que os empreendedores já tenham mais esse pensamento global? Eu acho que o país tem essa questão mesmo, né, que é uma grande oportunidade, mas também é uma ameaça, porque eu acho que a gente, como país, no setor de tecnologia, hoje a gente não é reconhecido como um grande exportador de tecnologia, justamente porque a gente tem um mercado grande, e muita da tecnologia que a gente cria aqui, a gente acaba aplicando aqui mesmo, e a gente ainda não criou uma escola, assim como eu fico baseado no Vale do Silício. Eu faço justamente, né, dentro da Indicator Capital, a gente tem o time aqui, tem 2 sócios aqui, e eu
como terceiro sócio fundador, eu fico baseado no Vale do Silício justamente para fazer essa ponte, né, de internacionalização, de ter uma função radar lá fora, de conseguir olhar o que está acontecendo, né, de mais interessante lá fora e como aplica isso aqui para a nossa realidade brasileira, né? E, na verdade, a minha carreira foi toda construída assim, né? Eu trabalhei em multinacionais americanas, né, de alta tecnologia, né, IBM na década de 90, que era líder total na área, na Lucent Technologies, que era Bell Labs na época das privatizações das telecomunicações. Depois fui sócio fundador de incubadora no ano 2000, no boom da internet, meio que no início do Venture Capital brasileiro. E depois trabalhei muito tempo também na Intel, né, e principalmente na Intel Capital na área de investimentos, trazendo as melhores práticas do Vale do Silício de investimentos de tecnologia para a América Latina, principalmente para o Brasil. Então, fiz isso por muito tempo e eu vejo justamente isso que você falou, né? A gente tem essa característica que não é nem certo nem errado, é uma característica do país. Tem um lado muito bom, porque a gente é um mercado grande, a gente tem, né, mais de 200 milhões de pessoas aqui, tem um mercado de consumidor enorme, tem uma indústria real, né? Então tem muita coisa para ser feita aqui e aplicada aqui, e a gente tem esse diferencial, porque aqui a gente conhece, é o nosso quintal, a gente sabe como melhor aplicar a tecnologia aqui para as nossas necessidades reais. Mas diferente de um Israel, de uma Argentina, que às vezes não tem um mercado consumidor local e acaba, né, conseguiram desenvolver tecnologias que sempre com um olhar de, pô, essa tecnologia que eu estou desenvolvendo, como é que eu aplico para o mundo? Né? E Israel fez isso muito bem, né? Acabou conseguindo criar um know-how tecnológico importante que hoje tudo que eles fazem lá muitas vezes é exportado para o mundo e tem um pouco essa característica. Criou-se um cluster, assim como o Silicon Valley hoje é para o mundo, né, de criar muita tecnologia, aplicar mundialmente essas tecnologias. Israel acabou criando essa característica. Há outros países também que investem muito em pesquisa e desenvolvimento, de alta tecnologia, acabam tendo um pouco essa característica. Né? O Brasil tem uma característica diferente, né? No nosso portfólio acaba refletindo bem isso também, que nem eu citei, tem empresas que criaram tecnologias que meio que já nascem globais, porque são tecnologias que têm uma aplicação horizontal, né, que serve para tudo e é uma tecnologia fundamental e criou-se, né, uma proteção daquilo, porque realmente é algo diferenciado que pode ser aplicado em muitos ambientes, em muitas geografias. Mas eu acho que mais da metade das empresas talvez caiam na outra categoria, que são não necessariamente nasceram globais, mas são tecnologias super interessantes que têm uma aplicação local específica para o mercado brasileiro. Então, assim, você tem um misto dos dois. Não tem certo e errado, tem características diferentes, né? Tem a empresa que vai, que nem os exemplos que você citou, vão explorar o mercado brasileiro super bem, vão crescer aqui, vai ser suficiente. Vão ter outras que vão fazer isso aqui e naturalmente vão expandir para a América Latina primeiro, mas vão ter outras que a tecnologia é tão interessante que pode ser aplicada de forma global, que talvez já o primeiro cliente esteja lá fora. Então, acho que não tem certo e errado, tem características diferentes, né? E tecnologias diferentes. Agora você comentou justamente da sua posição ali perto de Palo Alto, né, no Vale do Silício, e eu queria trazer um pouco dessa sua visão da ponte aqui para o programa também, que é o que você consegue. Uma das diferenças você já comentou, dessa forma de enxergar o negócio para fora, né? Mas quais diferenças você consegue enxergar nas startups que começam aqui e lá? E o que a gente poderia promover de ecossistema para trazer um pouco, acelerar um pouco esse processo e ter aqui o nosso próprio Vale do Silício, fomentar núcleos de tecnologia aqui no país? O país, né, vem se desenvolvendo nesse sentido, né? Eu que acompanho a tecnologia há muito tempo, a gente vê clusters importantes que foram formados no país, né? Você tem a região de Campinas, é um cluster super importante, São Paulo, né, sempre, né, com muita coisa sendo criada aqui, desenvolvida aqui. Você tem polos como o César e o Porto Digital lá no Recife, que foi criado há bastante tempo atrás e hoje é um polo importante, né? Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, Santa Catarina, Florianópolis, tem vários polos que são
E cada polo também acabou tendo uma característica, uma especialidade, né? Então, assim, para quem já é da indústria e está há mais tempo na indústria, nossa, você vai ali, setor de telecomunicações, a região de Campinas, toda essa, né, a expansão da mobilidade, da conectividade, muita coisa veio ali daquele polo, né? A parte de sistemas inteligentes, com a parte, né, lá do Porto Digital, eles eram muito especializados em Java, né? Então toda essa parte web teve muito desenvolvimento. Em Santa Catarina, né, as empresas de SaaS, né, quando veio a onda do Software as a Service, tem muita empresa. Então o Rio Grande do Sul tem um DNA de mais Deep Tech interessante também. Então, assim, você vê esses clusters se formando, o copo está sempre meio cheio, meio vazio, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você vê muita coisa acontecendo aqui, às vezes você, comparativamente com outros mercados mais maduros, você fala, poxa, a gente ainda tem muita coisa para rodar, né? Então, dá para se aprofundar em muitas áreas. Eu acho que o desafio e a oportunidade é exatamente isso, a gente encontrar aonde que a gente tem um DNA diferenciado e que a gente pode aproveitar para criar, né, determinadas tecnologias, mas que aquilo seja diferenciado do resto do mundo, né? E que o mundo olhe para a gente e fale, poxa, olha isso que está acontecendo no Brasil, né? E acho que o Pix é um ótimo exemplo, né? Atual, né? Votação eletrônica era um exemplo que a gente usava no passado, né? Que a gente foi um dos países que, né, mais rapidamente acabou digitalizando toda a parte de votação, mas o Pix mais recente é um ótimo exemplo, né, de digitalização, né, da transferência bancária meio que universal, né, englobando todos os bancos. Isso foi feito muito rápido pelo Banco Central, né. Agora estamos falando lá do Drex, que é a moeda digital, né. Se o país conseguir implementar rápido, eventualmente a gente começa a ganhar essa característica de falar, nossa, olha que interessante, né, determinados novas tecnologias, né, novas inovações sendo aceleradas e adotadas rapidamente por um país. E aí entra aquilo que eu falei, né? Poxa, na agricultura é parte do nosso DNA. Não tem porquê esse próprio exemplo dar 1,5 graus, né? Aqui, até pela característica nossa de grandes áreas plantadas, né? Essas grandes fazendas com empresas muito especializadas, privadas, né? Financiaram essa busca de ganho de produtividade, de investir em tecnologias que tragam essa eficiência, né? E lá fora não necessariamente você tem esse ambiente, porque quem está mais preocupado ali com incêndio é o governo, que às vezes se move mais lento do que a iniciativa privada. Então, a gente aqui está se movendo mais rápido, está conseguindo implantar uma tecnologia mais rápido e podemos ser, né, o líder mundial dessa tecnologia. Então, acho que esse tipo de oportunidades que a gente tem que pensar como país, né? Onde que a gente consegue se diferenciar, aproveitando que a gente tem um mercado grande, um mercado de consumo grande, que a gente pode aplicar muita coisa para cá e eventualmente virar o melhor no mundo daquilo. E aí a gente consegue jogar para fora, mas a gente ainda não tem esse know-how de quem faz isso há muito tempo e é especialista nisso, né? Alguma tecnologia que nasce no Silicon Valley, o empreendedor de ideia, ele já está pensando como é que ele vai colocar aquilo no mundo. Ele já tem todo um ecossistema, que é a parte que eu diria mais difícil, né? Porque você criar algo novo, às vezes é muito difícil, mas ainda mais hoje em dia com as ferramentas, né, de criação, de auxílio à criação, você consegue gerar muito insight, muita inovação, muitas ideias, mas jogar isso no executar mercado. Executar leva tempo, né? Fazer o BizDev, fazer o desenvolvimento do negócio e fazer aquilo realmente virar uma inovação adotada no mercado no mundo inteiro, é muito trabalho de desenvolvimento. Então você tem o R&D, né? O R&D, que é a pesquisa e desenvolvimento, né? Research and Development, né? Então a pesquisa é muito interessante e você consegue acelerar muito hoje com as ferramentas, gerar muitos insights. Nossa, criei lá milhões de moléculas potenciais novas que podem ter milhões de benefícios. Mas como é que você aplica isso? Como é que você torna isso estável, produtivo, rentável, de forma que realmente vire uma inovação no mercado? Você tem que fazer todo o desenvolvimento, você tem que fazer o D, né? Você fez a pesquisa, agora você tem que fazer o desenvolvimento, tem que transformar aquela tecnologia, né, aquele insight em inovação. Então, não é tão fácil. E tem muito know-how disso. E esse know-how, quem já faz isso há muito tempo para o mundo, tem toda uma cadeia
de conexão, de apresentações, de profissionais que têm esse know-how de como, né, pegar uma inovação e colocar no mundo inteiro. O brasileiro não tem, a gente não tem muito essa inovação. Então, isso é uma parte que a gente tem que desenvolver mais. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Fábio de Paula, sócio fundador da Indicator Capital, sobre o mercado de Venture Capital, sobre o mercado de startups no Brasil e como a gente pode ver essas pontes no mundo, o que a gente pode aprender e o que a gente já aprendeu, quanto esse mercado aqui já evoluiu no país nos últimos anos, buscando e aproveitando dessas novas oportunidades em tecnologia. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Fábio de Paula, sócio fundador da Indicator Capital, falando sobre Venture Capital, falando sobre investimento em startups no Brasil, sobre como esse ambiente se desenvolveu nos últimos anos e também quais oportunidades singulares a gente conseguiu capturar e o que a gente pode aprender com o mercado global para desenvolver ainda mais esse mercado por aqui. Fábio, queria voltar nesse bloco, a gente comentou lá sobre internacionalização e de que esses empreendedores, quando começam ali no Vale do Silício, eles já têm a plataforma, né? Tem o arroz queimado dos outros empreendedores no processo de internacionalização e também a própria mentalidade de colocar aquele negócio para fora. Um outro ponto que aparece aí é o próprio estímulo ao capital. Muitas vezes o empreendedor do Vale do Silício, ele nasce pensando no MVP que ele vai construir para capturar o dinheiro para colocar o produto de pé. Aqui no Brasil, até pela nossa tradição do empreendedor, às vezes por necessidade, a gente é acostumado àquele bootstrap forçado, né? Eu vou fazer o negócio com o meu dinheiro porque é o único jeito que eu sei que dá para fazer. Como a gente está fomentando essa cultura do startupeiro, do empreendedor, de ir buscar capital e como esses empreendedores que estão já trazendo essa mentalidade têm buscado esses recursos. Eu sei que vocês lá na Indicator têm seu próprio book de empresas, mas como essa informação começa a circular entre os empreendedores para que eles possam contar com o capital de risco como um instrumento viável para colocar o negócio de pé? A indústria de Venture Capital no Brasil, ela vem de forma consistente crescendo, assim como vem crescendo no mundo inteiro. Até por conta do impacto da transformação digital em todos os setores. Algo que era mais aplicado para o setor de tecnologia, né, e o Venture Capital meio que nasceu mais em volta das empresas de tecnologia, à medida que a transformação digital foi se tornando importante para todos os setores e todas as empresas, né, têm que entender de tecnologia, têm que aplicar tecnologia para se manter eficiente e competitiva, o Venture Capital foi crescendo em todos os setores, em todas as regiões do mundo, inclusive no Brasil. Eu que acompanho a indústria de Venture Capital desde lá do boom da internet no ano 2000, hoje a gente já tem 25 anos praticamente de indústria, e se você comparar com o que era a indústria lá no início, né, do boom da internet com o que ela é hoje, quer dizer, assim, multiplicou em muitas vezes. Tem muitos fundos, tem fundos grandes, e a cultura do empreendedorismo também se difundiu. Então, muita gente que se formava antes nas melhores escolas do mundo, inclusive do Brasil, queriam trabalhar num banco, numa consultoria. Hoje, o empreendedorismo é uma das alternativas. Muita gente jovem, não, eu quero empreender, eu quero ir para o setor de tecnologia, eu quero montar uma startup e ver se eu consigo alcançar, né, sucesso nessa jornada. Então, essa indústria como um todo, ela evoluiu muito e ela se espalhou bastante, inclusive no Brasil. Isso evoluiu muito, né? Se eu olhar ali na época que eu olhava há 20 anos atrás,
o número de oportunidades com hoje, essa indústria cresceu muito. O know-how de como fazer isso comparativamente ao Silicon Valley, que foi o que você descreveu um pouco, né? As características do empreendedor brasileiro comparado com o empreendedor lá de fora, realmente são diferentes, né? E acho que tem dois tipos de empreendedor que a gente acaba encontrando aqui. Aquele empreendedor mais técnico, mais acadêmico, ou talvez menos versado na indústria de empreendedorismo e os benchmarks que são criados com isso, né? Pô, eu preciso ter um MVP, né? Um Minimum Viable Product, né? Um produto viável. Então, assim, a própria indústria ela foi criando seus benchmarks, né? Foi criando as suas referências de o que você precisa para receber capital do investidor de venture capital. Não, pô, o investidor ele olha coisas específicas, ele quer saber se existe um produto viável, né? Se existe um fit de mercado para aquele produto, né? Se o mercado realmente adotou aquele produto, que é o famoso Product Market Fit. Né? Então você tem benchmarks que você olha de receita, de tipo de empreendedor, de tipo de tecnologia, de milestones, né? de momentos específicos do mercado que você alcançou, que você consegue medir aquilo e falar, não, esse empreendedor está no caminho, e isso lá fora é muito estruturado, né? Principalmente no mercado americano, no Vale do Silício. Ali tudo tem muita referência, muita métrica, e você tem investidor para tudo. Tem investidor que só investe em empresas se atingir 3 vezes a receita, né, do ano anterior, por 2 anos, num estágio específico, numa tecnologia específica. Mas também tem outros tipos de investidores que são mais generalistas. Então, assim, você tem todo o leque, né? Não existe investidor um igual ao outro. A gente mesmo se diferencia justamente por ser investidor mais de deep tech, early stage, né? Que a gente investe numa fase que a gente chama de seed, série A, que são os primeiros investimentos por instituições, né, privadas de investimento nas empresas. Então tem toda uma tecnologia dessa indústria que tem gente que fala a língua, tem gente que não fala. E tem um empreendedor que fez a lição de casa e que fala essa língua e consegue se expressar bem nesse mundo. E tem aquele outro empreendedor que, né, que nem você falou, às vezes por uma necessidade ou por um conhecimento tecnológico específico, criou uma empresa e começou a crescer a empresa, bootstrap. Né? O bootstrap assim, né, cresceu com o próprio investimento do negócio. Né? E a gente tem mais dessas duas características aqui no país, sim. Né? E às vezes a gente reconhece isso rápido, até como investidor da região, a gente dá um desconto. Né? O investidor lá de fora, às vezes mais especializado, nem dá esse desconto. Fala, pô, o cara não fala a minha língua e esquece. Não, mas tem muita coisa boa sendo criada ali, que às vezes o cara não fala a língua, mas a tecnologia é super boa. Então vamos ajudar, né? Vamos trazer esse cara para o mundo, ajudar ele a falar essa linguagem, entender quais são as métricas, né, importantes que são medidas, que elas existem ali, porque tem razão, porque assim, a gente sabe que se não tiver naquela métrica, talvez o negócio não vai se acelerar tanto, não vai ser tão interessante como um investimento de venture capital. Querendo ou não, o investidor de venture capital, ele é contratado pelos seus investidores para buscar retornos diferenciados, porque está tomando um risco grande, porque são empresas de informação. Então, essa combinação de risco-retorno, ela demanda do investimento de venture capital, assim, estamos buscando algo que possa dar um retorno extraordinário, né? Um crescimento rápido. Então, isso já também é parte da seleção. Então, as empresas que crescem bem, mas crescem muito lentamente, talvez não sejam apropriadas para receber o investimento de venture capital, né? Porque não vai bater, né? Um está com o objetivo, estou procurando empresas de crescimento acelerado. Então, essas métricas, o mercado hoje conhece muito melhor. Os empreendedores brasileiros, inclusive as universidades brasileiras, já formam, né, as pessoas um pouco também, pô, como é que você monta um business plan, o que é empreendedorismo, né, quais são as métricas, né, que o investidor está buscando. Então, isso hoje já faz parte do currículo de várias universidades. Então, toda essa formação, ela vem se desenvolvendo. E aí cai naquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? A gente está evoluindo, né? Estamos evoluindo no passo Brasil,
né? Altos e baixos, vai para frente, dá 2 passos para frente, dá 1 para trás, tem a volatilidade do mercado, mas a gente está evoluindo sim, esse mercado evoluiu bastante. Lá nos Estados Unidos a gente fala de capital de risco pagando 20% ao ano, 25%, aqui com 25% ao ano daqui a pouco vai ser IPCA mais 6, né? Então tudo isso machuca um pouco o processo, mas tem um ponto que para vocês é particularmente sensível, porque vocês olham Deep Tech e vocês olham bastante early stage, né? Você comentou de Seed a Series A. E aí, você tem um componente do empreendedor muito forte, porque essas métricas que a gente está comentando, triplicou receita por 2 anos consecutivos. Muitas vezes no Seed Money, a empresa não tem 2 anos consecutivos de receita para medir. O que vocês olham no empreendedor na hora de avaliar aquele case para o portfólio? A gente, no final, assim, a nossa prática de investimento, ela é muito focada em escolher as pessoas certas, né? É um people business nesse sentido, né? E é um business de sociedades, né? Porque você investe, você tem outros co-investidores, você vai ter outras rodadas, né? Então, assim, o componente de você selecionar quem vai ser um bom sócio e quem vai ser um bom empreendedor, ele é muito fundamental nesse estágio inicial, né? É claro que tem vários, que é a dificuldade de investir num estágio inicial. Você tem, tudo é muito risco, né? Porque você tem o risco de você escolher o empreendedor correto, de você escolher a tecnologia correta, de você conseguir fazer o desenvolvimento da forma correta, né? Então você tem muitas componentes que podem desviar daquilo que você imaginou que seria o plano ideal. Mas no final vira muito isso, né? Uma aposta no empreendedor, uma aposta na capacidade empreendedora daqueles sócios fundadores, né? E da tecnologia e da visão de plano que eles têm e da ambição deles, né? De crescimento acelerado, de acreditar, poxa, essa tecnologia ela é escalável e eu tenho uma força empreendedora por trás diferenciada, que eu acredito que esse empreendedor ele vai ter a capacidade de fazer essa execução e passar por todas as dores do crescimento que são necessárias, principalmente quando você tem crescimento acelerado. Então, assim, a vida do empreendedor, por isso que a gente chama, na nossa casa, né, a gente tem um foco muito grande de colocar o empreendedor no centro. Os empreendedores são os heróis, né? A nossa visão é de investir nos heróis nacionais que possam seguir essa jornada, né? Que não é uma jornada fácil, é uma jornada de muita resiliência, de muita, né, dores do crescimento, acertos e erros, mas você tem que acreditar que você está apostando no empreendedor, no cavalo certo, entendeu? Então, essa é a componente principal, como você bem pontuou aí, desse estágio inicial das empresas, né? Você achar as pessoas que têm esse DNA, que têm essa resiliência, que têm essa ambição, e que você realmente acredita que vai ter a capacidade de perdurar e conseguir executar, né, esse plano. É claro que a gente tem um monte de ferramenta para ajudá-los, né? A gente, outros investidores, a gente tenta trazer todo um know-how e um expertise de como apoiar esse empreendedor dentro do nosso papel de investidor. Quando a gente começa, né, a discutir isso aqui no Brasil, eu lembro que lá em talvez 2014, a gente estava num grupo, né, lá apoiado, desenvolvido pela Fundação Estudar, discutindo empreendedorismo, né? E a gente tinha a brincadeira de que o empreendedorismo na década de 10 aqui no Brasil, né, 2010, ali, era como banda de garagem na década de 80. Então, aquela coisa que você fazia para encher o saco dos seus pais. Falar assim, ó, pai, eu não vou ser advogado, não vou ser empreendedor, né? E aí você fazia pela anedótica da coisa, de falar assim, eu vou fazer um negócio diferente. E aí os problemas que isso trazia também de ter muito glamour
vendido em torno daquilo que não é tão glamouroso assim, trabalhar 20 horas por dia, comer mal, sair mal, ver mal sua família. Não é brincadeira, não. Empreender fazer mais por menos, né? Fazer mais por menos, e aí vem um ponto operacional que queria ter a chance de perguntar para alguém que está na ponta adquirente dessas companhias, que é o seguinte: como é que precifica salário de founder? Por quê? Uma das principais coisas que você compra numa startup é a hora homem do founder. Só que se o founder não está lá para ganhar salário de executivo de multinacional. Como é que equilibra esse ponto? Quem determina um salário razoável para o camarada que está no fim do dia, está dedicando 20 horas por dia nesse negócio? O que ajuda muito, assim, que nem você falou, né? Esse know-how de você ter o comparativo, né? A indústria acaba se formando. É claro que o incentivo do empreendedor ele tem que ser muito mais alinhado ao incentivo do investidor, que é buscar aquele retorno de longo prazo, né? De buscar o crescimento acelerado. Então, o potencial de ganho dele está muito mais atrelado ao sucesso do empreendimento, né? E aí você tem ganhos super extraordinários aqui para o empreendedor, que tem uma participação fundamental do negócio, quer seja 20, 30, 60, 80, 90% do negócio, né? Muitas vezes a gente investe em empresas que ali praticamente o empreendedor é o dono da empresa, e a gente investe, fica lá com 10, 20%, entra outros investidores, vai diluindo a participação do empreendedor, mas ele ainda é o principal acionista do negócio dele, e o sucesso dele e o ganho monetário dele está muito atrelado ao sucesso do empreendimento. Então ele está totalmente alinhado com o investidor em falar, se a empresa der certo e isso aqui virar um sucesso, esse negócio vai valer milhões, centenas de milhões ou bilhões, né? Os unicórnios, né? Então, assim, é isso que você tem que investir nos empreendedores que realmente acreditam nisso, mas ao mesmo tempo ele tem que pagar as contas de casa, tem que pagar o colégio dos filhos, o leitinho das crianças, né? Então você tem que equilibrar esse balanço. É claro que ali tanto investidor quanto empreendedor está conectado no incentivo maior, né? E os incentivos tanto do investidor quanto do empreendedor ali no pote no final do arco-íris, mas ao mesmo tempo você tem que ter, né, um compensation que te dê tranquilidade de você poder focar no trabalho. Então é esse o balanço, e nesse balanço normalmente você tem os benchmarks, né? Assim, você achar uma empresa muito early stage, e aí também depende do empreendedor. Tem aquele empreendedor que está no início da carreira e que ele está dedicando aquilo, e com o dinheiro de families and friends e com o próprio bootstrap dele inicial, né, o famoso skin in the game, né? O cara tá lá com o coração, tá pondo tudo, a vida dele naquele negócio, e aquele negócio. Então, essa componente é importante também, mas tem exatamente o balanço. Entrou o dinheiro do investidor, poxa, quanto disso vai para pagar salário do empreendedor? E aí tem o balanço, não tem uma resposta única, mas tem os benchmarks, tem as referências, né? E normalmente a referência é esse equilíbrio, né? Você encontra uma faixa de salário onde provavelmente não é o que ele ganharia se ele estivesse trabalhando para uma empresa, porque ele vai ter muito menos risco e um salário maior, bônus no final do ano, né, seguro-saúde, um monte de benefícios, que numa startup, muitas vezes, naquele estágio da startup ainda não comporta. Então, ele acaba aceitando, às vezes, um compensation menor, né, para pagar as contas do dia a dia, ter a tranquilidade de realmente estar focado no trabalho. E à medida que a empresa vai, né, porque a gente chama o financiamento por estágios, à medida que a empresa vai dando sinais que está atingindo o próximo passo, você vai trazendo mais capital, né? E à medida que os estágios vão se amadurecendo, você vai aumentando um pouco essa base do que dá para você fazer. Isso não é diferente, né, toda a formação de negócio. No início, poxa, o negócio ainda não está lucrativo, está dando prejuízo, né? Não dá para eu fazer uma retirada do negócio desproporcional, porque o negócio não vai para frente. Então você tenta balancear isso. Claro que tem uma parte do investimento que é para o compensation dos founders, e aí tem founders e founders, né? Tem founder recém-formado que
que está dentro de um time, que a expectativa dele também, necessidade de compensação, é diferente de um founder que, né, saiu de uma grande corporação, que tem um know-how enorme, que já está numa outra fase de vida e que às vezes está no... Então, assim, é muito específico, mas ao mesmo tempo você tem os guardrails ali, você tem os contornos que acabam obrigando a você colocar aquilo dentro de uma faixa de mercado. E aí você tem comparativo, você compara de fora, tem estudo de mercado, você acaba combinando ali um salário de sobrevivência, né, um bônus que dê para você, às vezes, né, ter um incentivo ali mais de curto prazo, de conseguir atingir algumas métricas importantes, mas o grande ganho é o equity. Né? É a participação da sua empresa, se a sua empresa for bem sucedida, ali que vai ser todo mundo premiado de forma completamente desproporcional. E é atrás disso que brilha os olhos tanto do investidor quanto do empreendedor, de falar, pô, se a empresa der certo, se a gente conseguir botar esse negócio de pé, ela vai valer 100, 200, 300 vezes, 1000 vezes o valor do que se eu tivesse trabalhado 3 anos numa grande empresa, que ali você ia estar ali naquele range. Aqui, às vezes, você está um pouco abaixo, né? Algo que cobre, né, o que você precisa ali para o dia a dia para poder trabalhar de forma tranquila, mas isso que você está abrindo mão aqui, ele vira um potencial ganho aqui, mas não é todo mundo que vai chegar aqui, a gente sabe que tem uma mortalidade grande no meio, então é risco-retorno, né? Não tem mágica. E nesse ganho desproporcional entra outro componente aí, que também pesa muito a experiência do investidor, que é quanto você vai abocanhar de equity no começo dessa história, né? E se o seed entrar com 40% da companhia, você já matou o apetite do founder. Exatamente. E isso esse é outro balanço. Isso é mecânico, o ser humano responde a incentivos. Se você fala assim, olha, se quer um problema, que a gente está vendo, por exemplo, lá, Meta, o Zuckerberg manda na companhia, mas tem 10% do equity. Quanto incentivado ele está a fazer a empresa dar certo e quanto incentivado ele está em fazer a empresa cobrir as vontades pessoais dele. Né? No estágio que ele está agora, já as vontades pessoais já estão totalmente cobertas. Né? Aí já virou... Né? Eu acho que depois de um determinado grau de riqueza, né, eu acho que a riqueza em si não é mais o objetivo principal da pessoa. Né? Talvez seja o ego, talvez seja, né, a ambição a vontade pessoal de do criar ego, as coisas. De falar assim, eu vou comprar a rede social só para mudar o nome dela. Ou, né, eu sou o segundo cara mais rico do mundo. Não, eu quero ser o primeiro. É só o número, né? Não vai mudar absolutamente nada na vida dele. Mas é muito importante você conseguir calibrar, especialmente nos estágios nessas iniciais, fases de formação. Quanto vocês costumam tomar do negócio quando vocês entram? Varia, né? Os nossos cheques são em torno de 5 a 15 milhões de reais, são empresas emergentes, né? Early stage, seed, série A, normalmente são empresas que estão faturando até 20 milhões de reais ano, e normalmente o nosso investimento ele acaba representando ali algo na faixa de 5 a 20%. Né? Acho que ali é um meio de caminho, ali, uns 10, 15% é meio que o target nosso de participação no negócio. Né? Aí depende, obviamente, do valuation de cada empresa, do tamanho do cheque de cada empresa, de quantos investidores, se a gente está liderando ou se a gente, né, simplesmente está aderindo a um novo investimento. Então isso varia um pouco dentro dessa faixa, mas normalmente nessa faixa. A gente sempre é um investidor minoritário, né? Não tem ambição de ter controle das empresas, não é esse o objetivo realmente é ser um investidor minoritário, apoiar a empresa nesses estágios, até para sobrar, né, espaço para você fazer os outros estágios. Né? Se você não tem mais espaço, que nem você falou, já está totalmente diluído muito no começo, fica muito difícil você fazer a sequência dos investimentos em estágios. Maravilha, Fábio. Por incrível que pareça, a gente já passou aí... Passou rápido. 1 hora, a gente vai caminhando para o final. Queria agradecer sua participação, muito obrigado. Obrigado, Felipe, obrigado. Pelo papo, compartilhar seu tempo aqui, seu conhecimento, e pode ficar à vontade de deixar seus canais, sites da Indicator, quem quiser ir acompanhando os projetos de vocês, o espaço é seu. Bom, o site é www.indicatorcapital.com. Para os empreendedores que quiserem aplicar
para que a gente analise, né? Que nem eu falei, toda quarta-feira a gente está analisando todos os negócios que chegam. O mais fácil é aplicar pelo site, porque ali tem certeza que cai nessa esteira, que todos os sócios na quarta-feira estão olhando os inputs. Então, no site tem uma área ali que você aplica, né? Que é o mesmo site /apply. Então, convido todo mundo a mandar o plano de negócios, a gente vai olhar com carinho. Dentro desse foco nosso, né, a gente seleciona aquilo que faz sentido para evoluir para as próximas fases. E é isso, acho que a gente está super empolgado, né, com todo esse mundo e aceleração da inteligência artificial generativa, um monstro devorador de dados, que é alimentado pelo melhor dado do mundo, que a gente diz, né, que é o dado coletado por máquina em tempo real, e o dado real que alimenta a inteligência artificial. Então é tudo conectado, smarter than connected, né? Inteligente e conectado é a nossa tese principal. Acho que é isso. Maravilha, Fábio, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a Indicator Capital por ceder aqui a participação do Fábio. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as mentes que fazem e pensam o mercado financeiro brasileiro. Sempre um bate-papo leve, mas com a ideia de trazer os insights que tornam você um investidor melhor a cada dia. Caso você queira saber mais sobre a Com Dinheiro, sobre as nossas soluções, como ela pode ajudar os seus investimentos ao seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br e deixe também sua dúvida, sua sugestão, sua mensagem lá em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima!